Uma coisa é uma operação de cessão de cotas. Eu tenho X mil cotas, eu cedo para você metade dessas cotas. Isso chama-se cessão de cotas. O Breno quer ingressar na sociedade. Então, se ele não vai adquirir cotas, né, dos sócios dessa empresa, ele vai subscrever cotas e vai integralizar as cotas. Então, se a modalidade for integralização de cotas, não, essa hipótese está descartada porque o Código Civil não permite, certo? Conforme eu li ali já 2 vezes. É vedada a contribuição que consiste em prestação de serviços. Boa noite, contadores e contadoras. Meu nome é Bruno Braga e eu estou aqui reunido mais uma noite com meus amigos Breno e Irapuã Negreiros para um ato societários na prática. Hoje nós vamos falar de subscrição e integralização de cotas numa sociedade empresária limitada. Boa noite, Breno, e boa noite, Irapuã. Boa noite, pessoal. Eu sou Breno Negreiros. É um prazer enorme estar aqui com vocês mais uma vez. E na live de hoje a gente vai começar aqui de uma forma um pouco diferente. Vou trazer um textinho aqui com uma pergunta no final para Irapuã dar continuidade. Então vamos lá. João e Maria, casados pelo regime de comunhão parcial de bens, são sócios em partes iguais em uma sociedade Passo Firme Calçados Limitada. Essa empresa tem um colaborador antigo, Pedro, que o casal deseja admiti-lo na sociedade. Como o Pedro não tem todo o dinheiro necessário para tornar-se sócio, vem pagando já há 1 ano com serviços para a empresa por uma participação societária de 10%. O contador dessa empresa nos consulta. Como oficializar a entrada do Pedro no quadro societário? Boa noite a todos. Um prazer imenso estar aqui novamente para conversar com vocês. E hoje, na verdade, trazendo aqui um case bem interessante. Bem interessante. Eu vou repassar aqui alguns trechos do case para a gente poder, então, desenvolver o raciocínio. Uma sociedade de um casal, né, marido e mulher, casados pelo regime de comunhão parcial de bens, portanto, essa sociedade é possível perante a lei. São sócios em partes iguais, uma loja de calçados. Tem lá um colaborador antigo e eles têm o desejo de colocar esse colaborador, que se chama Pedro, na sociedade, com 10%. Porém, o Pedro ele não tem o dinheiro todo para subscrever, para integralizar esses 10% de capital na empresa. E, em função disso, vem trabalhando já há 1 ano, vem trabalhando para a empresa e para poder pagar com serviços essa integralização. Aí o contador da empresa nos consulta como oficializar a entrada de Pedro no quadro societário. Então, isso aqui suscita, né, um aviso de alerta, né, para os nossos colegas contadores, principalmente aqueles em início de carreira, início de profissão, porque a legislação ela é bastante complexa, bastante densa, e não podemos incorrer em erros. E temos que tomar muito cuidado no sentido de não irmos, né, atender assim, sem raciocinar as demandas do cliente. O cliente botou esse problema aí e pergunta como é que a gente vai botar esse rapaz na sociedade, né? Então, a primeira coisa que eu chamo a atenção é para o artigo 1055 do Código Civil, que eu vou ler aqui para a gente entender muito bem isso. O caput do artigo 1055 do Código Civil diz o seguinte: o capital social divide-se em cotas iguais ou desiguais, cabendo uma ou diversa a cada sócio. Até aí tudo bem. Parágrafo 1º. Pela exata estimação dos bens conferidos ao capital social, respondem solidariamente todos os sócios, até o prazo de 5 anos da data do registro da sociedade. Aqui então, o legislador diz que quando o capital é integralizado com bens,
os sócios respondem solidariamente pelo valor que foi estimado esse bem. Então, eu não posso, por exemplo, integralizar um automóvel que vale, hipoteticamente, 50 mil reais, por 500 mil reais. E se isso acontecer, todos os sócios vão responder solidariamente por essa majoração, né, do valor, durante 5 anos. Mas o que eu quero chamar a atenção é o seguinte, o que vai se aplicar ao nosso case é o parágrafo 2º do artigo 1055, que diz textualmente: é vedada contribuição aqui contribuição ao capital social, que consiste em prestação de serviços. Estamos falando de uma sociedade limitada, tá? E este artigo aqui é justamente no capítulo da sociedade limitada. Esse parágrafo aqui é vedada a contribuição que consiste em prestação de serviço. Então, esse caso que foi apresentado aqui, o Pedro está trabalhando, está prestando serviços à sociedade para pagar a participação dele. Então, já temos aqui um fator impeditivo, né? Textualmente no Código Civil, artigo 1055, parágrafo 2º. É vedada a contribuição que consiste em prestação de serviços. Diante disso, o nosso colega contador, ele tem que responder a seguinte pergunta. Desculpe. O Pedro, ele vai comprar cotas de capital de João Maria ou ele vai subscrever cotas na empresa para aumentar o capital? São duas situações completamente diferentes. Concorda, Breno? Sim, com certeza. Uma coisa é uma operação de cessão de cotas. Eu tenho X mil cotas, eu cedo para você metade dessas cotas. Isso chama-se cessão de cotas. O Breno quer ingressar na sociedade. Então, se ele não vai adquirir cotas, né, dos sócios dessa empresa, ele vai subscrever cotas e vai integralizar as cotas. Então, se a modalidade for integralização de cotas, não, essa hipótese está descartada porque o Código Civil não permite, certo? Conforme eu li ali já 2 vezes. É vedada a contribuição que consiste em prestação de serviços. Então, já que não pode dessa forma, então o Pedro vai comprar cotas de capital. Outro problema, vejo eu aí. Diga, Bruno. Deixa eu fazer uma pergunta, até a título dos contadores que estão em início de carreira, que ainda não tiveram esses cases, né, na vida profissional, para a gente entender um pouquinho melhor. Existem 2 possibilidades, né? Uma é subscrever, como você disse, e esse subscrever é um compromisso. São cotas que não vão sair dos sócios que já têm as suas cotas. Ele subscreve. Não é isso, Irapuã? Sim. Legal. E a segunda hipótese é ele comprar cotas, né? E aí, algumas lives atrás, você passou para a gente um conteúdo sobre o capital a integralizar. Certo. Teria a possibilidade desse funcionário ele entrar na sociedade com o capital a integralizar e esse trabalho dele, lógico, o trabalho dele vai gerar um salário. Ele pagar essa integralização com o salário? Essa é a segunda questão, né? Ele vai subscrever cotas de capital na empresa, né? Que eu também vejo como não possível, legalmente não possível. Por quê? Você vai perguntar, e todos vão perguntar. Por que não é possível? Veja, a questão é a seguinte: existe já uma sociedade cujos sócios são o casal lá, o João e Maria, né? João e Maria são 2 pessoas físicas. As cotas de capital dessa empresa, Calçados, como é que é o nome da empresa? Passo Firme Calçados. As cotas de capital são um bem pessoal de João e Maria. E o Pedro está prestando serviços para a empresa. Olha aí, a confusão de pessoas. João e Maria têm as cotas de capital e é um bem pessoal deles.
E o Pedro, ele está prestando serviços à empresa, à pessoa jurídica, para pagar as cotas de capital. Quer dizer, também é uma situação juridicamente impossível de fazer. E aí pergunta-se como resolver, né? Como resolver? Mas ficou entendido aí as duas impossibilidades, né? Ficou, né? Então, como resolver? A minha sugestão aí, nesse caso aí, seria o seguinte: Pedro e o casal fazerem um acordo, o Pedro vai trabalhando, vai recebendo o seu dinheiro, ao invés de pagar, no final das contas, ele vai pagar com o produto do serviço dele, não com o serviço. O que é isso na prática? Vamos que esse trabalho que ele está fazendo, na verdade, isso é um fato real, é um caso real que uma colega minha trouxe, entendeu? Na verdade, esse trabalho que ele está fazendo, fora de hora, é uma obra de aumento do prédio onde funciona a loja. Ele é consultor, é pedreiro, sei lá, e ele faz esse trabalho. Faz isso fora do horário de expediente. Então, obviamente que semanalmente, ou quinzenalmente, ou mensalmente, é feito uma avaliação do trabalho que ele produziu nesse período e vem a remuneração. Estão entendendo? Muito Sim. bem. Então, vamos colocar isso em medição mensal. Mensalmente, ele está tendo uma remuneração por esse trabalho de R$5.000. Como é que a gente vai resolver essa situação? A empresa para a qual ele está trabalhando, está prestando um serviço para a empresa. Então, é a empresa que tem que pagar para ele, né? Não é João e Maria. É a empresa, né? Muito bem. A empresa vai pagar R$5.000 para ele vai pegar esse dinheiro, vai fazer uma aplicação, vai botar em caderneta de poupança, fazer uma aplicação, vai juntar esse dinheiro, ao final de um determinado período, 1 ano, 2 anos, ele vai ter um montante capitalizado, guardado, tá? No nome dele, e aí sim vai se fazer a alteração contratual, na qual ele vai subscrever X mil cotas de capital e vai integralizar com esse dinheiro. Daí, nessa situação, nesse procedimento, o que vai acontecer? O dinheiro vai sair da conta dele, no momento da alteração contratual, né? Em que ele entra na sociedade. O dinheiro vai sair da conta dele e vai ser transferido para a conta da empresa para ele integralizar o capital que ele subscreveu. Ah, mas eu quero colocar ele agora. E isso aí, essa solução que você está me apresentando é para daqui a 1 ano, 2 anos, lamento muito. Mas a solução legal é essa. Nenhuma das duas soluções ali não são possíveis juridicamente. Então, é ilegal. É ilegal. E suponhamos o seguinte quadro, né? Então, nessa situação que você colocou, a empresa vai desembolsar uma parte do seu disponível, vai efetuar o pagamento, onde ele vai fazer um caixa lá para poder depois entrar na sociedade. Mas imaginemos que a empresa tem um acordo lá de pagar R$5.000 por mês, mas em vez de efetuar o pagamento, vai gerando um passivo lá na empresa de pagamento para o Pedro, certo? Então, Pedro passa a ser acreedor da empresa, ok? E aí, no espaço de 1 ano, ele vai ter lá 60 mil capitalizado. Ele pode gerar, e desse crédito que o Pedro tem perante a empresa, ele pode ser capitalizado isso para poder... Sim, subscrever isso é possível, cotas, sim. Faria um acordo, né? Fazia um documento escrito sobre essa negociação que você sugere aí. Acho que é uma ótima sugestão, por sinal. Agora, obviamente que a empresa vai ter que pagar uma remuneração desse dinheiro, né? Porque se ele for aplicar no mercado financeiro, ele vai ter uma remuneração. Entendeu, Breno? Entendi. Então, sim, a resposta é sim. Ele pode deixar na empresa, a empresa como se fosse um empréstimo, né? Um mútuo que ele está fazendo para a empresa vai pagar uma remuneração, um juro para ele, um juro de mercado financeiro, algo parecido, e ao final do tempo necessário para juntar aquele montante que ele precisa para integralizar,
então ele poderá subscrever as cotas de capital e integralizar com o crédito em conta corrente que ele tem na empresa Calçados Porto Seguro. Né? Uma outra solução ainda legal, seria ele entrar de imediato, porque vai demorar muito e tal, eu quero que ele entre de imediato. Ele vai, que eu não recomendaria, por sinal, ele vai entrar de imediato, vai subscrever, por exemplo, lá um capital de 50 mil reais e ele vai ficar, esse capital vai ficar a integralizar no prazo de 10 meses ou 12 meses. Né? Aí ele vai juntar o dinheiro, vai trazer para a conta dele, para depois transferir para a conta da empresa e integralizar. Por que eu não recomendo essa solução? Por causa das figuras, né, do capital integralizado. Uma loja de calçados normalmente compra muito, tem um passivo e vai colocar em situação de fragilidade, em situação de risco, o casal que constituiu a empresa, que está lá à frente da empresa e que já deve ter um patrimônio, vai colocar em risco, vai colocar sem necessidade. Por quê? Vai colocar em risco porque se existe um capital integralizado, todos os sócios respondem solidariamente pela integralização do capital. Então, eles vão ser avalistas, né, do Pedro nessa situação sem necessidade alguma. Entendido. Uma questão bem pontual, né? Pontual, você vê que mas isso é comum, é uma situação comum, mas aquilo que eu falo, né, Breno e Bruno, o contador ele não pode simplesmente receber o pedido do cliente ou a ordem, porque às vezes pode ser que o contador seja empregado dessa empresa. Faça isso, isso e isso. Não, tem que ver se é possível juridicamente, se é possível legalmente. Se não for possível, ele vai ter que apontar para o cliente dele, ou para o chefe dele, ou para o patrão dele. Isso não é possível, por isso, e daí apresentar alternativas. Né? Aliás, quando ele recebe a demanda, ele fica na dúvida, ele vai dizer, ok, senhor cliente, ok, senhor patrão, eu entendi o que você quer, eu penso que dessa forma que você está querendo fazer não é possível, porém, eu vou pesquisar, eu vou estudar e amanhã ou depois eu vou lhe trazer uma solução. Agora, aquela primeira opção, né, que foi colocado em vez dele fazer essa subscrição de cotas de capital, ele os sócios fazerem uma sessão de cotas para ele. Aí gerou uma questão aí, você fala em função do regime de comunhão parcial de bens? Seria por conta disso? Não, eu no case, eu fiz a construção do case apontando essa circunstância que a sociedade é composta, né, de um capital, de um casal casado pelo regime de comunhão parcial de bens, porque se eles fossem casados pelo regime de comunhão total de bens, eles não poderiam formar essa sociedade. São as pegadinhas da lei, né? São as pegadinhas da lei, entendeu? Entendido. Agora, ainda nessa situação aí que você coloca de cessão de cotas, aí o Pedro está trabalhando para a sociedade. Ele até pode, até temos aí uma solução para ele entrar logo na sociedade sem ser pela forma, pela modalidade de capital integralizado. O casal faria uma sessão de cotas, né? Faria uma sessão de cotas e pelo valor, hipoteticamente, de 50 mil reais, cujo pagamento será feito em 10 parcelas de 5 mil reais. Aí sim, ele vai trabalhar para a empresa, vai receber da empresa, é a empresa que tem que pagar, porque é para ela que está trabalhando,
e com o dinheiro que ele receber da empresa, ele vai aportar lá, vai pagar a prestação para os sócios dele. Aí sim. Mas se houver... vocês vejam, é uma linha muito tênue, né? Uhum. Mas que não pode, o contador não pode cair nessa linha tênue. Por quê? Amanhã ou depois essa sociedade não dá certo, eles vão brigar, e o Pedro vai contar para o advogado dele: olha, eu trabalhava, e eu paguei minhas cotas com o meu trabalho. Aí o advogado diz: mas isso não é possível, espera aí, vamos discutir isso aí. Aí está o conflito feito, né? Então é aquela lição que eu sempre coloco, né, para os nossos colegas contadores, que sempre que a gente vai elaborar um documento, um ato societário, a gente tem que procurar refletir sobre os problemas que possam vir à frente, né? Justamente para evitar isso, né? Para evitar conflitos e se tiver conflitos, o próprio documento ter a solução dele. O grande imbróglio dessa pegadinha aí está justamente no desembolso ou não da empresa, né, da empresa disponibilizar ou não esse capital para poder pagar o serviço da pessoa. Exatamente. Porque se ele quiser levar para um lado de não efetuar o pagamento, realmente a cessão de cotas é uma questão... Na sociedade limitada, é vedado na sociedade limitada o sócio pagar, integralizar capital com o seu próprio trabalho. Em outro tipo de sociedade, até isso é possível, mas aqui nós estamos falando de sociedade limitada, e isso, conforme eu li ali no parágrafo 2º do artigo 1055, é vedado expressamente. Eu tenho algumas dúvidas. Diga. A empresa, se ela não tiver caixa, ela não pode fazer essa operação, correto? Qual operação? De pagar o serviço do rapaz que quer entrar na sociedade. Se ela não, digamos que ele vai ali integralizar R$100 mil no capital, que seja o valor do trabalho dele ali durante 12 meses. Sim. Né? Se ela não tivesse R$100 mil para pagar ele durante 12 meses, a operação não poderá ser feita, conforme o Breno acabou de dizer agora. Bruno, isso é muito relativo, né? Veja, eu sou diretor da empresa, tá? Eu sou o administrador da empresa. Eu vou contratar esse serviço. Hoje, nesse momento que eu estou aqui com o Pedro na minha frente, eu vou dizer para ele: olha, você vai fazer essa obra assim, 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 e eu vou te pagar o valor de X mil reais em tantas parcelas de tantos mil reais. Eu, administrador, penso de boa fé que eu consigo cumprir esse contrato, né? Assino com ele um documento e tal. Pode ser que chegue lá no metade do caminho, as minhas vendas caiam muito violentamente, e eu não consiga mais fazer um fluxo de caixa para cumprir aquela obrigação. Então, hoje eu não posso dizer, eu não vou fazer, a menos que eu seja um irresponsável, de eu assumir uma dívida que eu não possa pagar. Tá? Mas, inclusive, até olhando os balanços anteriores, é mais ou menos quando o banco vai fazer uma análise de crédito da empresa. Eles conseguem entender se eles são capazes ou não de pagar isso. E, de repente, esse rapaz que quer ter essas cotas, ele pode analisar se a empresa é capaz de fazer esses pagamentos, porque quem vai pagar ele é a pessoa jurídica, a empresa. E ele vai receber depois cotas das pessoas físicas, porque os sócios são os detentores da cota da empresa. Então, vai haver uma transferência de dinheiro da empresa para o prestador de serviço, e o prestador de serviço vai fazer um pagamento aos sócios dessas cotas. Essa seria a solução ideal? Essa solução é viável. Separar muito bem, principalmente fazer o trânsito do dinheiro via bancária, né? Porque daí o dinheiro deixa rastro, né? A empresa assumiu um compromisso com o Pedro de pagar R$5 mil por mês. Todo final de mês a empresa depositava lá na conta do Pedro R$5 mil, cumpriu a obrigação dela. Muito bem. O Pedro ia colocando isso em caderneta de poupança, ou em papel, em títulos do governo, do Tesouro, e foi juntando esse dinheiro. Ao final do ano, ele tinha lá 60 e poucos mil reais. Vamos fazer o ingresso
o meu ingresso na sociedade agora. Aí vai lá, faz a alteração contratual, faz a subscrição de cotas e integraliza com aquele dinheiro que ele juntou durante um ano. Nesse momento, o dinheiro vai sair da conta bancária do Pedro e vai voltar para a conta da empresa, mas daí já sob a forma de integralização de capital. Operação corretíssima. Uhum. Mas eu não estou falando... Você verifica que, na verdade, o Pedro ele está integralizando as cotas de capital com o produto do trabalho dele, não com o trabalho. Porque são duas situações diferentes, né? Ele trabalhou, recebeu, juntou e foi lá, subscreveu cotas e integralizou. Legalmente, essa situação legal. Agora, ele trabalhar e como remunerar para pagar as cotas, aí não dá. Mas no caso dele integralizar lá na frente, ele só vai poder entrar na sociedade quando ele tiver esse dinheiro todo em caixa. Sim. E a segunda opção que você nos deu ainda há pouco foi o seguinte: o sócio fazer uma venda das cotas já existente para o Pedro com pagamento parcelado. Sim. E aí vai haver a transferência de capital, de valor da empresa para a pessoa física do Pedro, que é o pagamento do trabalho que ele presta. Certo. E Pedro transfere o valor para os sócios, que é o pagamento à pessoa física da cota que ele tem dentro da empresa. Perfeitamente. Veja bem, a cessão de cotas é um negócio entre as pessoas, entre João e Maria e Pedro. Primeira operação, primeiro procedimento. O Pedro trabalha, o Pedro recebe, a empresa paga para o Pedro na conta bancária dele. Pedro vai juntando esse dinheiro mês a mês. Ou não. Aí Pedro faz uma subscrição de cotas e... Não, é feita uma alteração de contrato de cessão de cotas, na qual João e Maria cedem X mil cotas para Pedro, pelo valor de R$50 mil, cujo pagamento será feito em 10 parcelas de R$5.000. A cada mês, Pedro tira lá R$5.000 da conta dele e transfere para a conta dos sócios dele, né? Agora sócios dele, João e Maria. Transferência de cotas, você vê, transferência de dinheiro da conta pessoal dele para a conta pessoal dos sócios e não para a conta da empresa. A situação difere, né? E aí eu vou levantar uma bola aqui no seguinte assunto, que talvez, não sei se você tem esse dado, mas será que existe aí, nesse case específico, um acordo de cavalheiros, porque a empresa ela não tem esse capital para pagar essa obra, e Pedro vai estar entrando nessa sociedade justamente para que os três formem ali uma sociedade e a empresa cresça. Mas o Pedro não tem o dinheiro para entrar na sociedade agora e a empresa não tem o dinheiro para pagar o serviço do Pedro. Então, ele está entrando ali para formar um trio, né, de três pessoas trabalhando em comum, que a empresa cresça. Mas se não houver o dinheiro no caixa da empresa para transferir para o Pedro, a operação não é viável, certo? Sim. Isso, não é viável. Não é viável. Mesmo que haja o reembolso da empresa para poder efetuar o pagamento do Pedro, também tem o condicionamento das cotas serem integralizadas conforme for acontecendo esse pagamento, que também gera um certo... imaginemos que no meio do caminho lá a empresa não consiga efetuar esse pagamento, e aí ele também não vai conseguir promover essas integralizações. Então, de certa forma, as coisas estão amarradas. Então, ele também colocou isso daí também como uma questão a ser avaliada também, né? Mas dá para fazer dessa forma também, né? Mas, pelo que eu entendi, Breno, o que o Irapuan falou para a gente é o seguinte: no caso de capital integralizar, os sócios eles vão ficar, eles vão ser responsáveis, vão responder solidariamente por aquelas cotas que devem ser integralizadas. Exatamente. E isso deixa os sócios correndo um risco desnecessário. Exatamente. Então, imagine que no meio desse caminho aí a empresa não consiga efetuar o pagamento de parte desse pagamento, ele também não vai conseguir, vai deixar esse saldo a integralizar, e entra nessa questão que você está levantando aí. Então, tem que tomar muito cuidado, né? Eu chamo a atenção dos colegas para essa questão do capital integralizar, porque eu canso de ver capital de valor grande, assim, tipo, digamos assim, o capital social é 1 milhão e tem lá R$50 mil a integralizar. Envolve todo mundo, né?
sem necessidade. Entende? Por causa de 50 mil, cria um risco de 950 mil. Né? Então, eu entendo que capital integralizado tem que ser uma coisa evitada de todas as formas. Só a última hipótese mesmo. E evitar essas confusões aqui, né? essas pegadinhas aqui da lei, não misturar interesses de pessoas, dos sócios com pessoas físicas, com empresa e vice-versa. Né? As cotas de capital de uma empresa são bens pessoais dos seus sócios. Bom, contadores e contadoras, esse foi mais um Atos Societários na Prática, e conforme a gente sempre diz, havendo qualquer dúvida, podem entrar em contato que os especialistas estão postos a responder. Obrigado e boa noite, Breno Irapuã. Obrigado, pessoal, pela audiência e mais uma noite aqui com a gente, e continue acompanhando a gente aqui nas redes sociais. Foi um prazer imenso falar sobre esse assunto hoje, um assunto bem interessante. Vocês podem perceber que uma linha muito tênue, né, entre uma situação e outra, que o contador tem que ficar atento para não incorrer em erros. E eu chamo a atenção dos meus caros colegas no sentido de ficarem atentos, né, com relação às demandas do cliente ou do patrão, quando o colega for empregado, porque nem sempre os pedidos são possíveis de ser atendidos. Então, cabe a nós identificar o que é possível e o que não é possível, e mesmo quando for possível, verificar se aquela é a melhor situação, né, para o cliente, para o cliente pessoa física, e para a empresa também, considerar todas essas coisas, essas situações, e isso não só para buscar um melhor resultado para o cliente, como também a oportunidade que você, colega, tem de mostrar para o cliente o teu conhecimento, o teu saber, porque isso é muito importante, tem que fazer o marketing pessoal, né? Se o cliente não sabe o quanto você sabe, né, vai ser difícil de você cobrar um melhor honorário e tudo mais. Então, essa dica é muito importante, né? No sentido de a gente mostrar o nosso saber para melhorar a nossa remuneração, não só a nossa remuneração, como também a nossa própria reputação profissional. Tenham todos uma boa noite e até a próxima.